Bom final de semana. Bom final de semana. Rádio Zango FM, a fazer mais por Angola. Bom final de semana. Ora viva, sejam todos bem-vindos a este programa super especial. Hoje nós temos um convidado muito especial, ele que é apóstolo e é discípulo do profeta Kaku Filipe. Segundo o mesmo apóstolo, é o único profeta enviado de Deus aqui na terra. É o nosso convidado, o apóstolo Hugo Zé da Costa. Muito boa tarde. Boa tarde, Raimundo, e boa tarde a todos os ouvintes do programa. Bom final de semana. Bom final de semana da Rádio Zango. Ok. E como é que o apóstolo está? Eu estou bem, pela graça, tudo tranquilo. Okay. É normal, por exemplo, eu já sei a primeira curiosidade. É normal quando o apóstolo me saúda, assim, né, se eu responder, estou bem, graças a Deus? Sim, é normal, porque a forma de alguém responder desta maneira, então ele acredita que está bem por esta mesma graça. Ok. Na verdade, eu começo, por exemplo, a questionar quem é o apóstolo Hugo Zé. Bem, eu sou discípulo do profeta Kaku Filipe. Kaku Filipe, por sua vez, o mensageiro de Mateus capítulo 25, versículo 6. Então eu sou seu discípulo. Você vê que eu não sou discípulo de Moisés, não sou discípulo de Jeremias, não sou discípulo de Jesus de Nazaré, não sou discípulo de nenhum dos profetas cuja a história narra, mas eu sou discípulo de um profeta vivo que vive nos mesmos dias que eu, né? Que vive na mesma geração, na mesma época em que eu me encontro. Então eu sou discípulo do profeta Kaku Filipe. Ok. Mas antes, por exemplo, eu gostaria de perceber um pouquinho o apóstolo, né? Antes de ser, por exemplo, discípulo do profeta Kaku Filipe, o apóstolo frequentava uma denominação religiosa. Como é que era o apóstolo antes de conhecer a verdade naquilo que é da mensagem do profeta Kaku Filipe? Bem, como qualquer pessoa, eu também estava em uma morgue. Não é? Eu fazia parte de uma morgue onde eu nasci, não é? E eu cresci. E é desta mesma morgue em que eu nasci e cresci que eu pude então depois acreditar na mensagem que o Senhor Jesus Cristo ele mesmo confiou ao profeta Kaku Filipe. O apóstolo usa aí um termo muito peculiar. Por que morgue? Sim, o que é morgue? A morgue, a definição de morgue, o que é? Então, é o que são todas estas denominações religiosas que nós temos aqui na Terra. Então, você vê que qualquer denominação religiosa não está no plano da salvação de Deus. No plano da salvação de Deus, para Deus conduzir o seu povo, para Deus salvar o seu povo, a maneira que Deus fala com o seu povo nunca foi através de uma morgue, nunca foi através de um cemitério, a qual nós vemos e chamamos hoje de denominações religiosas, ou sinagogas, ou mesquitas, ou como. Mas Deus sempre conduziu o seu povo por um profeta mensageiro vivo. E este profeta, sempre que Deus envia, ele nunca veio fundar uma denominação religiosa, mas um verdadeiro profeta vem sempre com uma mensagem. Mensagem esta que é para a salvação de todos os escolhidos vivos em sua geração. Mas agora, acontece que os homens, não é, de uma maneira curiosa, formaram a religião, formaram as denominações religiosas, as mesquitas, as sinagogas, as seitas, as organizações religiosas, para vir substituir a noção de profeta. Em vez das pessoas terem a preocupação de procurarem seguir o profeta mensageiro vivo para os seus dias, então as pessoas acabam de nascer em uma denominação religiosa. E ele nascendo lá, então ele vai acreditar que aqui o caminho é a forma que ele tem de como servir Deus.
a força dele acreditar nesta mentira, a força dele encontrar a mesma mentira e viver em posição contrária a Deus, então esta mentira torna-se a verdade. E quando ele vem ouvir a verdade, a qual eu ecovo, será mentira, porque ele já nasceu a ouvir a mentira. Então ela torna-se morgue, porque a esperança que lá as pessoas recebem de ter uma vida após esta vida na terra é uma mentira. Eles simplesmente irão diretamente ao inferno. Eles são as portas do inferno. Okay. Por isso que Jesus disse que largo é a porta, a qual muitos entram nela, e a porta estreita, poucas entrarão nela. A porta larga, a qual Jesus advertiu-nos, por sua vez, de todas estas mortes, de todas estas denominações religiosas, quando alguém deposita a sua fé de salvação, sendo membro de uma denominação religiosa, sendo membro de uma religião, então esta pessoa está se entregando ao inferno, está a preparar a sua morte, ok? É por isso que eles são mortos. Pode ser mortos ou então cemitérios. Qualquer forma de palavras que podem oferecer aos homens a uma compreensão de morte e perdição é o que é então dada para estes mesmos lugares. Compreendemos. Como é que a mensagem do profeta Kaku Filipe chega até o apóstolo Guzé ao ponto de causar essa mudança toda na sua vida? Bem, o Filho de Deus, ele nasce com a semente de Deus. Há uma diferença entre todos nós. Nós temos uma semente, todo homem na terra tem uma semente. E há duas sementes. Por isso que em Gênesis 3,15, Deus havia dito a Eva e a serpente de que eu colocarei a inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Deus colocou uma inimizade, uma separação. A semente dos filhos de Deus e a semente dos filhos do diabo. Um filho de Deus, então, ele pode nascer em um país islâmico. Um filho de Deus, ele pode nascer em um país cristão, em um país budista, jainista, shintoísta. Não importa qual seja este país, mas ele é filho de Deus. E no decorrer da sua vida, e no decorrer da sua crença, ou dos seus caminhos, esta mesma pessoa nunca estará tranquilo, nunca estará em paz do que ele segue. Ele, na medida do passar do tempo, ele ao ler, não é? Você vê que enquanto a pessoa é mais pequena, os seus pais levam-lhe em qualquer lugar. Ele simplesmente obedece como um cachorro tão obediente ao seu dono. Mas quando essa pessoa atinge a idade ou a fase da maturidade, ele começa a conhecer o mundo. E ele consegue ter a percepção das coisas. Apesar de que ele nasceu aí, cresceu aí, sabe que para se salvar dessa maneira, ele decidiu daquela maneira. Mas uma semente nele, um fundo nele, há uma incerteza do que ele próprio segue. Dentro dele há uma incerteza. É disso que um filho de Deus é. Apesar de não ter incerteza, porque nem todos, não é relativo, uns podem não ter incerteza, mas alguma coisa nele, ele vê que ele não vê que é assim. Então, lendo a Bíblia, ele verá que Deus conduziu o seu povo por um profeta, Deus no tempo de Isaías enviou Isaías, no tempo de Jeremias enviou Jeremias. Então, ele vendo tudo isso, ele não terá noção, porque ele já está acorrentado, nasceu em uma denominação religiosa. E ele acredita que aquela é a verdadeira. Mas o seu amigo, o seu grande amigo, nasceu em uma outra denominação religiosa. E o seu grande amigo também acredita que a sua religião é a verdadeira. Então ele crê desta maneira. Mas só que, sendo ele um filho de Deus, quando ele deparar-se com a verdade, alguma coisa nele mudará. Quando ele ouvir falar sobre o que aconteceu com Filipe, quando ele ouvir falar que há um profeta que diz isso e aquilo, então ele já não será mais a mesma pessoa, ok? Ele será diferente. Então é assim que a mensagem do profeta Kaku viveu até a mim. Conforme eu relatei, eu sou evangélico desde o berço. Eu nasci, já encontrei um lugar em que eu tinha que seguir. Eu não tinha a minha liberdade. Eu tenho que seguir a mamãe evangélica. Então eu tinha que seguir lá. Você vê? Eu ia. Só que, você sabe, né? Para qualquer pessoa que é membro de qualquer denominação religiosa, há muitos assuntos aí dentro. Okay. Então, com o tempo aquilo vai perturbando. Mas só que quando você é mais pequeno, vai sempre ouvir que não, a salvação é individual, não deve se meter nisso ali, não deve se meter na vida dos servos de Deus. É uma maneira que vocês fazem
para preservar as más ações dos líderes religiosos. Isso acontece em todo lugar. Qualquer um que esteja a me acompanhar, ele sabe disso. Só que eu digo que não, que essa opção é individual. Então, quando você vê que isso está a fazer-se daquela maneira, aquilo não vai chamar a atenção. Mas em um belo do dia, alguém veio questionar-me na mesma denominação religiosa em que eu estava, e interrogou-me sobre 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. Mas por que aqui diz que uma mulher não pode pregar? O que tu tens a dizer? Era a minha primeira vez a deparar-se com este capítulo e o mesmo versículo. Eu não tinha resposta, não fui perguntar a um líder. Eu perguntei, aqui o Paulo disse que a mulher não pode pregar, mas aqui na igreja as mulheres pregam com. Ele disse que não, era naquele tempo. Paulo fala para aquele tempo. Então, quando você está acorrentado, você crê tudo quanto vão vir falar. Você não tem a capacidade de poder ver além, ok? Então eu acreditei. Só que quando foi em um belo dia, não é? Sim. Eu cheguei a ver a foto do profeta Caco Filipe, a sua foto. Quando eu vi, uma alegria, algo sobrenatural, ofereceu-me uma nostalgia maravilhosa, uma alegria muito diferente, ok? A qual um homem pode até não acreditar que isso seja possível. E eu comecei a dizer, tenho o meu profeta, mas eu não sei o que ele prega. Uma alegria em mim, é a semente de Deus em mim. Você vê, eu fui predestinado para crer neste homem, ok? Então eu fiquei a gritar, tenho o meu profeta, era até lá onde eu estudava, né? Como era um internato, eu inclusive fui chamar ao meu colega, né? Eu pude mostrar o engenheiro Gabriel. Eu pude mostrar a foto do meu profeta. Ele disse, tá bem. E foi também ao pastor dele. Quando me disseram que esse é um falso profeta, nós já conhecemos. E eu fiquei feliz por simplesmente ver a foto. Só que ao deixar um dia no seu site por descuido, eu acabo de clicar e acabo de ter as versões o seu site em português. E abro a pregação número 9, o Ministério da Mulher. Depois de muitos anos. Quando eu li o Ministério da Mulher, a pregação número 9 do livro do profeta Caco Filipe, meu caro, eu não conseguia nem terminar nem 4 versículos, nem 5 versículos, eu ficava logo a gritar aleluia. Ficava logo a gritar glória a Deus. Era algo que já vinham interrogando a mim. Eu não tinha resposta. Quando deram a minha resposta, eu simplesmente acreditei. Mas quando eu li a mensagem do profeta Caco Filipe sobre o ministério da mulher, eu vi que este é um grande profeta, mas eu já havia acreditado nele, através da foto. Então aí, simplesmente só deu a sequência da minha crença sobre ela. Agora eu não sabia se ele vivia, se ele de onde, se ele eu não sabia nada disso. Eu enviei um e-mail e a resposta demorou até que chegou um tempo. Então eu pude já ter contato com as pessoas. Então eu estava em um internato em Instituto Superior Técnico Militar, eu era estudante. Então, lá como era um internato, olha vê, após eu ler a mensagem do profeta Caco Filipe, eu vi que é muita verdade, que Angola é muito grande, Angola precisa conhecer esta mensagem. Então, eu acredito que, eu digo sempre que foi Deus. Deus tirou-me o gosto, aquela dedicação aos estudos. Mas o profeta acredita que Deus, várias são as pessoas que acreditam o contrário. Bem, as pessoas acreditam... Como é que o profeta lidar com esses comentários? Sim, exato. A minha realidade atual, então eu acredito ser Deus. Você vê, Deus guardou-me em toda a minha vida. Eu nunca cheguei a me masturbar desde que eu nasci. Nunca cheguei a ver um vídeo de pornografia. Nunca cheguei a assistir um vídeo de pornografia. Nunca enganei a minha própria esposa. Então, eu sou casado há 10 anos. Nunca fiz relação sexual com uma outra mulher. Ok? A primeira vez que eu fiz a relação sexual é depois de eu casar. Então, desde que eu casei com os meus... Em 2013, tinha 22 anos, não é? Você vê que eu, por sua vez, nunca conheci uma outra mulher. Eu nunca enganei minha mulher. E eu não tenho esta intenção. Então, há uma liberação, há uma transformação em mim. Eu tenho 2 crianças. O meu filho tem 9 anos. A minha segunda filha tem 5 anos. Eu nunca levei eles ao hospital.
Ok? Sério. Estou a falar sério contigo. Nem as vacinas pré-natais, essa coisa não, toda. estou a falar de levar ao hospital por adoecer. Ok. Ok? É isso que eu estou a dizer. Compreendo. Em minha casa, se alguém já adoeceu, fui eu. Durante os 10 anos de casamento, eu adoeci 3 vezes por paludismo. Você vê? Então, além disso, os meus filhos já andam sempre saudáveis. Há sinais que provam que realmente eu sou um filho de Deus, que estou no caminho certo. E a vitória sobre o pecado e a santidade. Porque você vê que quando você segue Deus, o que vai contar é a santidade, é a tua boa vida. Muitos lutam para ter a vitória sobre o pecado, mas ele não tem como conseguir. Porque para você ter a vitória sobre o pecado, não precisa lutar. Então você não precisa se esforçar. Não. A libertação é natural. Por isso que muitos simplesmente ao lerem o livro do profeta Caco Filipe são libertos. Muitos só leram o livro do profeta Caco Filipe. Sem posição de mão, sem nada. Por quê? A mensagem de um verdadeiro profeta, não é? Tem as virtudes necessárias para a libertação e a salvação e a vitória sobre o pecado para qualquer filho ou filha de Deus. Por essa razão eu acredito que foi Deus. E por que foi Deus? Você vê que pelo meu amor que eu tive pela nação angolana, não é? Então eu vi que estou aqui preso, Angola é muito grande. E tem muitas pessoas que precisam crer nesta mensagem. Eu tive que abandonar o ensino superior. Aí você já estava enquadrado como funcionário público. Você é estudante. Você tem um salário mensalmente. Ok? Mensalmente você tinha dinheiro. A comida tudo é lá. Tudo você tem. Ao sair às sextas-feiras ou aos sábados. Mas eu abandonei lá por amor a todos os angolanos e a todas angolanos. E sente que o povo angolano tem retribuído, por exemplo, esse esforço ao amor que... Bem, a retribuição com os homens, eu penso que isso, você não pode esperar uma retribuição para os homens. Okay. A retribuição que eu espero, ok, é a vida eterna. É isso que eu espero. A retribuição com os homens, hoje você pode estar bem comigo, mas amanhã, por uma razão ou outra, você será diferente para comigo. Então não vamos esperar muito com os homens. Devemos esperar por Deus. Porque eu não fiz porque eu queria agradar os homens. Eu fiz porque eu sentia que os homens estão perdidos. Por amor a Deus, por amor a todos os angolanos. Porque eu amei qualquer um hoje que está a acreditar e que vai acreditar antes dele me conhecer, antes dele me amar. Você vê? Eu abandonei tudo. Ok? Não, e mesmo lá no STM, quando você reprova, você vai lá, te metem no curso de sargento, no curso de oficial, uns vão para Cuba, uns vão para a Rússia. Muitos até preferem reprovar, porque já querem logo trabalhar. Então, eu não era um fracassado. Ok? Eu não era um fracassado. É por amor. O amor a todos os amores. Quando eu descobri a mensagem do profeta Caco Filipe, eu vi a tamanha verdade que lá se encontra. Alguma coisa em mim estava incontrolável, que eu queria sair logo daquele internato para ir expandir esta mensagem. E eu fiz isso, eu tive êxito, ok? Eu tive êxito. Caco Filipe tem mais de 60 congregações aqui em Angola, ok? E após eu ter êxito em Angola, em 2016, eu decidi sair de Angola. Fui na Namíbia e levar a mensagem do profeta Caco Filipe. Fui na Namíbia, fui em Moçambique, fui em Cabo Verde, fui na Guiné-Bissau, fui em Sana, Tomé e Príncipe. Você vê? Então, por amor às pessoas, por amor às almas das pessoas, porque esta é uma mensagem incontestável. É uma verdade que o meu desejo é com que todo mundo acredite. Eu não estou na mensagem do profeta Caco Filipe para mim ser pastor ou apóstolo, não. A minha preocupação é com que todo mundo ouça a mensagem do profeta Caco Filipe. Eu luto para isso. Eu faço tudo. Eu evidencio todos os esforços, todas as capacidades que Deus deu-me. Eu implemento para que toda Angola, todo mundo, compreenda que há um profeta de Deus na terra. Agora, se ele vai acreditar ou não, isso não tem a ver comigo. Não é um trabalho meu. O meu trabalho é difundir, fazer conhecer, divulgar esta verdade e com que as pessoas, então, elas mesmas compreendam que tem um profeta. Agora, se eles vão crer ou não, isso já é com eles. Exato. E olhando mesmo para isso, o profeta, o apóstolo, afirmou aqui que teve que largar tudo. E até onde eu sei de algumas
informações é que os discípulos ou os seguidores de Kaku Filipe não têm uma denominação religiosa. A minha pergunta é: como é que o apóstolo sobrevive, uma vez que largou tudo, tem um trabalho, não tem, sobrevive somente das coisas que faz relacionada ao espalhar o evangelho do profeta Kaku Filipe? E se vocês, como é que também fazem para se reunir com as congregações? É assim, os discípulos do profeta Kaku Filipe são os discípulos, são os filhos de Deus, as filhas de Deus. Os filhos de Deus e as filhas de Deus, de geração em geração, sempre reuniram-se em volta da mensagem de um profeta. Não em uma denominação religiosa, em lugares públicos, em casa de um discípulo. Okay? É assim que os discípulos do profeta Kaku se reúnem-se. Okay? Então há lugares em que tem igrejas inteiras que acreditam, eles reúnem-se lá. Há lugares que eles arrendam uma sala de aula. É conforme nós nos reunimos, conforme os discípulos de Jesus de Nazaré se reuniam. Conforme os discípulos de cada profeta da Bíblia se reuniam. É conforme nós nos reunimos. Agora, como eu vivo? Sim, então, eu consagrei-me na obra de Deus, ok? Eu consagrei-me na obra de Deus, então os irmãos ajudam-me, ok? Eles ajudam-me. E é com essa ajuda que eu vivo, que eu sou, que eu sobrevivo. Então é desta maneira que as coisas funcionam. Ok. Olha, há aqui várias perguntas que eu daqui a pouco vou ler dos nossos internautas. Mas é importante dizer que você que nos ouve pode também participar do nosso programa. Basta ligar para o 937-03-5562. Eu repito, 937-03-5562. Você pode ligar para participar e deixar a sua pergunta ao apóstolo Hugo Zé, que ele vai responder a tua pergunta prontamente. Apóstolo, recentemente num dos programas o apóstolo fez aí uma afirmação que a nós merece sim um esclarecimento da parte do apóstolo. É com relação ao uso da Bíblia. O apóstolo afirmou que quem usa, parece que as pessoas dizem que é diabo, que vai no inferno, que não devemos usar a Bíblia. Não, eu não disse isso. Okay. As pessoas fizeram falar o que eu não disse. Eu não disse isso. Não há um vídeo, não há um lugar em que eu disse isso. O que eu disse é assim, eu disse o seguinte. Eu disse que se alguém deposita sua fé na Bíblia para ser salvo, este é um filho do diabo. Ok? A Bíblia é a palavra de Deus. E olhando para isso, olhando para essa afirmação que o apóstolo disse, em que devemos acreditar? Uma vez que a Bíblia, nós crescemos a aprender e a ouvir que a Bíblia é a palavra do próprio Deus para com as pessoas hoje, na nossa geração. Sim, então a Bíblia é agrupamento de livros de Deus, de livros dos profetas que Deus enviou. Okay. A Bíblia ela é a palavra de Deus, ok? Ela é a palavra de Deus, a Bíblia, ok? Palavras que Deus deu aos profetas antes de nós. Então, mas ela em si não tem como salvar alguém. Okay. E ninguém consegue seguir a Bíblia. Aí um homem seguir a Bíblia na terra. Por que há tantas denominações religiosas? Não é devido à Bíblia. É devido à Bíblia. Cada um segue alguma coisa da Bíblia. Agora imagina uma pessoa seguir tudo que a Bíblia diz. Ela não vai ter como. É impossível. É possível você viver em 2023 o tempo de Isaías, o tempo de Moisés, o tempo de Jesus de Nazaré, o tempo de... Não é possível isso. Então, deixa-me que eu me faça compreender. Exato. Alguém que deposita sua fé na Bíblia para ser salvo, então este é um filho do diabo. Porque na própria Bíblia, ninguém depositou a sua fé em um livro para ser salvo. As pessoas sempre depositaram fé em Deus através do profeta que Deus enviou. Hoje, para alguém ser salvo, ele deve depositar a fé em Cristo através de Kaku Filipe. Significa que é por isso que Jesus disse: aquele que recebe, aquele que eu enviar, a mim me recebe. Ok? Aquele que recebe, aquele que eu enviar, a mim me recebe. Okay. E aquele que rejeita, aquele que eu enviar, a mim me rejeita. Então, para todos que me acompanham, você pode perguntar-se por si mesmo: você já recebeu Jesus em sua vida? Como recebeste Jesus? Recebeste Jesus por intermédio de quem? Olha, você vê que você se afiliou a uma denominação religiosa.
E você não tem como receber Jesus Cristo afiliando-se a uma denominação religiosa. Por quê? Porque Jesus disse, aquele que recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Você só receberá Jesus recebendo aquele que ele enviou. Por isso que em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, ele prometeu enviar verdadeiros profetas. É você seguindo o verdadeiro profeta que Cristo enviou para a sua geração, que você seguirás Cristo. Segue-se Cristo quando você reconhece aquele que ele enviou. Vê algo. As pessoas têm a Bíblia e eles acreditam que não. A Bíblia já vai lhe salvar. Mas a Bíblia nunca salvou ninguém. Nos livros que a Bíblia contém, atualmente, nenhum dos livros houve uma geração em que Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, salvou um só povo por aquele povo acreditar nos livros dos profetas antes dele. Sempre para o povo ser salvo, o povo teve que reconhecer aquele que Cristo enviou. Por isso que alguém que diz que eu acreditando na Bíblia e vivendo tudo quanto a Bíblia diz e rejeitando aquele que Cristo enviou, eu serei salvo, então a pessoa, ele está mentindo-se. Meu caro, vem algo. É assim, Raimundo, pois não? Sim, sim. Raimundo, vê algo. Quando você se afilia a uma igreja adventista, católica, batista, pentecostal, anabatista, anglicana, maicari, rosa cristão, budista, shintoísta, assim por diante, você deixa automaticamente de ser um verdadeiro cristão. Você torna-se católico. Você torna aquilo que você é. Quando você estiver lá, se converteste em uma igreja adventista, você vai obedecer tudo quanto a igreja adventista diz. Nunca se tornarás um verdadeiro cristão. Você se tornará um bom adventista. Mas isso... Quando você se converte a uma igreja católica, você nunca se tornará um verdadeiro cristão, que é um verdadeiro filho de Deus. Você se tornará um bom católico. Todos os esforços que você fará é para você ser um bom católico. Todos os esforços que um assembleano faz é para ele ser um bom assembleano. Todos os esforços que um da Universal faz é para... O esforço é um círculo. Okay? É um círculo em que a pessoa só vai girar dentro daquele círculo. O adventista, por mais que ele acredita que Deus não faz isso, ele não terá como fazer aquilo enquanto estiver lá. Mas você vê que... Deixa-me só... Sim. Eu estou no meu raciocínio. Você vê que as pessoas são pentecostais, mas eles não têm nada que agrade, eles não têm nada que vai lhes fazer lhes tornar um verdadeiro cristão. Tudo quanto eles farão lá na pentecostal é simplesmente para agradar, quer dizer, é simplesmente uma obediência aos mandamentos, às leis da igreja pentecostal. Se ele é do grupo coral, é para começar a ir nos ensaios bater do, ré, mi, do. Ok? Depois no domingo, antes do culto, aquela toda a formalidade. Primeiro são os testemunhos, depois os grupos corais, depois as ofertas. Depois, quer dizer, você se torna acorrentado. Porque mesmo o verdadeiro cristianismo não é uma religião. Por isso que nós, discípulos do profeta do Deus vivo, que é Cacó Filipe, dissemos claramente que o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o jainismo, todas essas religiões são redes de Satanás para enviar as almas para o inferno. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. O porquê? O verdadeiro cristianismo não é este que você vê, onde tem igrejas pentecostais, assembleias de deuses, católicas, protestantes, missões e ministérios. O verdadeiro cristianismo é um modo de vida. Mas a partir do momento que você entra no cristianismo como religião, afiliando-se a uma missão ou ministério, ou afiliando-se a uma denominação religiosa, você deixa automaticamente de ser cristão. Porque não tem como alguém ser católico e ser cristão. Não tem como alguém ser pentecostal e ser cristão. Não tem como alguém ser assembleano e ser cristão. Quer dizer, você não tem como ser duas coisas. Você só tem como ou ser cristão ou ser católico. Então você vê algo. Todos os esforços que as pessoas fazem em vão.
Porque eles não compreendem que o verdadeiro cristianismo não é uma religião. O verdadeiro cristianismo nunca será uma religião. O verdadeiro cristianismo é um modo de vida. Quando você se converte a Cristo, você toma um modo de vida. Você não se torna um prisioneiro de uma denominação religiosa. Você não se torna adventista. Se você realmente se converte a Cristo, você não se converte a uma igreja assembleana. Você não se converte a uma igreja evangélica ou protestante. Mas você se vira a Cristo. E você vira a Cristo quando você reconhece aquele que Cristo envia. Em João capítulo 6, versículo 28 a 29, os fariseus disseram a Jesus: Mestre, o que faremos nós para exercermos a obra de Deus? Jesus respondeu-lhes e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Deus enviou. Quem Deus enviou para os nossos dias? É isso que a humanidade deve procurar. Quem Deus enviou? Deus não envia uma religião. Deus enviou um profeta que vem trazer um verdadeiro cristianismo, que é um modo de vida. Por isso que você vê que as pessoas zombam das filhas de Cacó Filipe. As pessoas zombam de nós, os filhos de Cacó Filipe. Por quê? Jamais são avó. Talvez se parece, é mamã. É o verdadeiro cristianismo. Isso faz parte do verdadeiro cristianismo. É uma identidade de um verdadeiro cristão. Tá bem, a forma de vestir não salva, mas só a forma de vestir pode lhe levar até o inferno, se esta mesma forma for errada. É verdade que são os nossos atos, o nosso amor, ok? E a nossa conversão em Cristo através do profeta que Ele envia, e vivermos tudo quanto Deus vai lhe revelar, que nos salvará. Mas agora, você não tem como vir em Cristo enquanto você não vive como um pagão. Você não tem como ser cristão enquanto você não se porta como um pagão, ok? Por essa razão que o verdadeiro cristianismo é um modo de vida. E é isso que as pessoas assustam. Quando esse profeta Filipe, isso é pecado, meu Deus. Ei, olha como eles vestem. Parece mamã. Não ficar velho. É um modo de vida, o verdadeiro cristianismo. Essas pessoas estão correntadas. Ofereceram-lhe o cristianismo como uma religião herdado pelo colono. É o que ele está a viver. Sem saber, se fossem os indianos a nos colonizar, Angola não seria um país cristão. Angola seria um país hinduísta ou budista. Você vê? E a mesma esperança de salvação, a mesma credibilidade que as pessoas têm dentro das suas denominações religiosas, eles também teriam se fossem budista e hinduísta. As pessoas não param para pensar que Deus não envia a religião à terra, porque a religião é resultado da colonização. Cada país, a religião que lá predomina é o resultado do colonizador. Mas quando também mesmo a própria religião foi imposta, não foi no sentido de salvação, foi no sentido de colonização. São as pessoas que, por sua vez, fizeram do cristianismo, do hinduísmo, do islã, como uma via de salvação. Mas ela não foi imposta para isso. E são os homens que fizeram destas mesmas religiões uma forma de salvação. A forma de salvação em Deus é nós reconhecermos aquele que Cristo envia. E agora, se ele é o de Cristo, ele trará um modo de vida na terra. Um modo de vida que vai te diferenciar daquele que não segue realmente Cristo. Um modo de vida que vai te diferenciar com aquele que diz que segue Cristo, mas não segue. Exato. E é o modo de vida que é o verdadeiro cristianismo. Ok, apóstolo, o apóstolo falou aqui coisas que, se tivermos que olhar em outras vertentes, provavelmente também teremos uma outra abordagem. A primeira abordagem é com relação à religião. As pessoas, quando seguem uma determinada religião, o apóstolo afirmou que acabam falando aquela religião. Não será também, por exemplo, para aqueles que seguem o profeta Cacó Filipe, acabam falando aquilo que é a mensagem, somente a mensagem, ou aquilo que é o profeta Cacó Filipe? E a outra questão é com relação ao que o apóstolo acabou agora mesmo aqui de afirmar sobre as denominações de acordo com aquilo que é a colonização. Se olharmos para aquilo que são os antecedentes pré-históricos, a África em si
não acreditava, não acredita no Deus que hoje todos nós acreditamos. Então, não acha que é um pouco contraditório em alguns aspectos, principalmente com relação a essa abordagem da religião? Não. Por quê? Porque Cacó Filipe não é profeta de uma religião. Mas é de um país. Cacó Filipe é profeta de toda a terra. Okay. Por isso que ele tem discípulos de toda a terra. Tem pessoas que eram muçulmanos que são discípulos de Cacó Filipe. Pessoas que eram hinduístas. Cacó Filipe tem vários discípulos na Índia. Cacó Filipe tem vários discípulos na Ásia, na Europa, América. Porque ele é profeta de toda a terra. Nós não nos convertemos a uma religião, mas nós nos convertemos a Cristo através da mensagem que ele deu a Cacó Filipe. Você vê que, mesmo se eu fosse muçulmano, eu creria em Cacó Filipe. Mesmo se eu fosse budista, eu creria em Cacó Filipe. Porque não, você vê que Cacó Filipe não faz parte de uma religião. Ele é o enviado de Cristo e veio implementar, trazer o verdadeiro cristianismo. Porque o cristianismo que é pregado, o cristianismo que nós vemos, aquele cristianismo é satânico. Aquele cristianismo é o trono de Satanás. O islamismo que nós vemos, aquele islamismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o jainismo, o sikhismo, o budismo, todas essas religiões são tronos de Satanás. Porque aquilo é resultado da colonização. Você vê que são resultados de costumes de certos povos, de hábitos de certos povos, mas o modo de vida de um filho de Deus, que é um modo de vida para Cristo, um modo de vida que agrada a Deus, que agrada a Cristo. Este modo de vida não é herança de nenhuma nação, não é herança de nenhum continente. Mas agora o budismo, o hinduísmo, eram costumes, hábitos daquelas regiões. O cristianismo como religião, você vê que o cristianismo veio lá da Roma pagã. Você vê? Então, são costumes, são algumas tradições pagãs cristianizaram. Ok? Algumas formas pagãs cristianizaram. Que formas são essas, por exemplo? O Natal, as denominações religiosas. Para você seguir Deus, tem que se afiliar a uma denominação religiosa. Tudo isto é algo que era paganismo, era coisa pagã, cristianizaram. Fizeram com que as pessoas pudessem acreditar dessa maneira em Deus. Quer dizer, deram uma maneira aos homens de crer em Deus, de buscar Deus. Mas agora você diz a alguém, a igreja não sabe, ele fala assim, eu sei que a igreja não sabe. Você não sabe, mas por que estás aí lá? Você sabe que a igreja não salva, mas estás aí lá. E o que salva? É Cristo. Como Cristo salva? Por intermédio daquele que ele enviou. Jesus, quando estava na terra, as pessoas têm que crer nele. E sempre que Deus enviou um homem à terra, as pessoas têm que crer naquele homem. Mas agora o que vocês fazem? Eles nasceram em uma religião. Eles estão lá. Falta uma questão que eu tenho que responder, a última questão. Exato. Porque eu estava respondendo isso. Qual é a última questão? Desculpa. A última questão é com relação à questão da colonização. Porque nós, anteriormente, a história dizia, rezava a história que nós acreditávamos no Deus do sol, Deus da água, Deus da chuva, do vento. E o apóstolo afirmou que as igrejas, ou seja, até acabei me perdendo aqui. Não, eu compreendi já consegui encontrar a tua questão. Exato. Bem, você vê algo. Porque eu acredito que até o cristianismo também vem de uma outra realidade. É o que eu estou explicando. Okay? O cristianismo vem de lá. Ok? Vem de lá. Aquele que chama como religião, o budismo vem de lá, o hinduísmo vem de lá, o islamismo vem de lá. E o que as pessoas herdaram e estão a viver. É isso que as pessoas estão a viver. Agora, o que Deus oferece à terra não é nada disso. Não é o cristianismo como religião. Não é o islamismo, não é o budismo. Mas o que Deus dá à terra é o modo de vida aos seus filhos. É o modo de vida das suas filhas. E quem traz este modo de vida é um profeta. Cacó Filipe, por que é combatido? Porque ele trouxe um modo de vida. Você vê que sempre que alguém segue Cristo, essa pessoa nunca se afiliou a uma religião. Nunca se afiliou a uma denominação religiosa. Em toda a Bíblia, sempre que alguém foi filho de Deus,
nunca se afiliou a uma religião, ou a uma sinagoga, ou a uma mesquita, ou a uma denominação religiosa. Mas esta pessoa sempre se afiliou a um profeta, seguiu um profeta. E este profeta, por sua vez, trouxe um modo de vida na terra. Quer dizer, o modo de vida era contrariamente ao que os homens em seus dias viviam. Por que chamam os discípulos de Cabo Filipe de velho? A Yeshua de Cabo Filipe de velho? Porque tem um modo de vida contrariamente a isto. Mas esses aqui não pecam. Esses aqui são santos. Por quê? Porque tem um modo de vida. Mas os homens, a terra em si, as religiões, elas prendem-se sempre nos livros dos profetas mortos. Por que Jesus foi crucificado? Ele já encontrou lá religiosos, os fariseus, os saduceus. Em que eles se baseavam? Se baseavam nos livros dos profetas antes de Jesus. E eles estavam firmes que são de Moisés, estavam firmes que são de Abraão, estavam firmes que são de Jeová. Restamos Jesus, o profeta vivo. E o que Jesus veio? Veio e trouxe uma mensagem. Esta mensagem deu um modo de vida a Pedro, a Mateus, a Marcos, a Bartolomeu, a Susana, a Marta, a Maria. Deu-lhes um modo de vida. E o modo de vida que eles tinham era diferente dos fariseus, era diferente dos saduceus, dos helenitas, dos herodianos. E agora eles diziam: vocês seguem um homem, você não era um homem, nós seguimos Jeová, nós somos de Moisés, nós somos de Abraão, nosso pai. Eles zombavam dos discípulos de Jesus, eles riam dos discípulos de Jesus. Agora, quais são aqueles que mataram os profetas? Por que eles rejeitaram Jesus? Porque eles tinham os livros dos profetas. Por que hoje os religiosos rejeitam Cabo Filipe? Por que eles não compreendem a mensagem do profeta Cabo Filipe? Porque eles têm os livros dos profetas antes de Cabo Filipe. E eles têm a mesma posição, a mesma ignorância, o mesmo orgulho que os religiosos antes de tiveram. Olha, Raimundo, vem algo. Os judeus, eles são de Deus por nascimento. Eles, ao nascerem, ao crescerem, já lhes ensinam sobre profetas. Eles lhe contam-lhes na escola sobre os bem-feitos que Jeová fez pelos seus pais. E eles, atenção, tinham a noção que o Messias viria. Tinham a noção que o tal viria. Eles sabiam. Mas você vê, qual dos profetas Israel reconheceu? Nenhum. Eles mataram os profetas, mas eles tinham a noção. São esses perversos, essa juventude de hoje, que nem noção de profeta tem. Esses que estão a viver uma vida pecaminosa. Exato. Esses que nasceram em uma denominação religiosa, eles vão acreditar que esse é o caminho de Deus. São esses que vão compreender que Cabo Filipe é um verdadeiro profeta. Se o Deus Todo-Poderoso não lhes abriu o seu entendimento para eles compreenderem, se eles não forem humildes por eles mesmos em compreenderem isso, olha, é necessário a graça de Deus. As pessoas precisam ser humildes para compreender quem realmente é Cabo Filipe. Nunca um profeta, enquanto esteve vivo na terra, foi reconhecido. A Bíblia narra isso. A história nos apresenta isso. Jesus foi crucificado. As pessoas sabiam que viria o Messias. As pessoas estavam preparadas. Mas o que aconteceu? Eles tinham o Messias já formatado na sua cabeça. Os pastores, os doutores da lei ofereceram imaginações às pessoas. Olha, quando o Messias virá, um cavalo vai cair do céu. Olha, quando o Messias virá, ele fará isso, ele fará aquilo. Então, as pessoas sonhavam. As pessoas imaginavam, criaram na sua imaginação um Messias tão grande, que o Messias seria aquilo, seria aquilo. Quando o Messias veio, eles não reconheceram. Estava com ele não os recebeu. Agora, é hoje, vocês que vão compreender quem realmente é o profeta Cabo Filipe, se vocês não pedirem a misericórdia e a graça de Deus. Caros companheiros de terra, ouvintes da rádio dos anos, vocês precisam meditar, vocês precisam analisar, refletir. Se os judeus, que são de Deus por nascimento, mataram os profetas, crucificaram o próprio Cristo, quem sois vós hoje para reconhecer que Cabo Filipe é um verdadeiro profeta de Deus, se Deus ele próprio não fazer de graça? É necessário com que Deus nos faça graça. É necessário com que Deus te faça graça para compreender. E você precisa ser humilde. As pessoas precisam ser humildes, Raimundo. As pessoas precisam compreender
gerações passadas, um profeta nunca viu conforme as pessoas acreditam. Vem algo, Raimundo. Eu já vou terminar, mas vem algo. Os fariseus tinham os rolos dos profetas, nunca conseguiram identificar um profeta verdadeiro. Hoje as pessoas, os católicos que estão acorrentados, os evangélicos acorrentados, os ibranimistas, os pentecostais, os membros das igrejas que estão acorrentados, acreditam que com a Bíblia vão reconhecer um verdadeiro profeta. Não é possível, Raimundo. Não é possível alguém com a Bíblia reconhecer um verdadeiro profeta. Se reconhece um verdadeiro profeta por Deus, pela misericórdia de Deus. E você vai reconhecer os falsos profetas por meio de um profeta. Porque se a Bíblia pudesse ter a capacidade de um homem reconhecer um verdadeiro profeta, Jesus Cristo não seria crucificado na cruz. Sim. Não seria cuspido, não seria humilhado. Como as pessoas fizeram lá. E aqueles ali tinham os rolos dos profetas, tinham a mensagem dos profetas, mas mataram Jesus. Mataram o meu Messias. Crucificaram-lhe, cuspiram-lhe, humilharam-lhe. Você vê? Quem sois vós hoje? Quem sois vós hoje? Sim, senhor. Olha, temos aqui algumas mensagens de nossos internautas e eu já volto com o profeta Cacu Filipe. Há aqui alguém com o nome de Fernando Seguidor que escreve: fiz uma publicação na página do profeta ou do apóstolo Hugo Zé. Ele removeu-me da página e não respondeu o comentário. Diz para ele se pode responder em direito ou irei publicar. É muito mais simples, senhor Fernando, basta ligar para o 9370355. Então você pode fazer essa pergunta pessoalmente ao apóstolo Hugo Zé. É que muitas mensagens ao Silvestre Mugia escreve: ligo a partir da Lunda Sul Saurimo, acompanhando um dos discípulos do profeta Cacu Filipe, o verdadeiro que fala as verdades para esta nação Angola e o mundo inteiro. Ao Kepe Vasco também está ligado, obrigado pela ligação da sua audiência, o Moisés Mateus Mungadui. Cacu Filipe é o único profeta. Ana Cleta, a partir da Suíça, já escreve para nós que está ligado ao canal, sim senhor. Há pessoas que estão aqui com todo vou ler essa mensagem. A Jacira, acho que não só você, como os palopes, estão devidamente esclarecidos. Mas enfim, ele é apenas um curandeiro moderno do palanca. Enfim, há muita coisa a respeito do apóstolo. Aqui são muitas mensagens. Falar a rádio é pecado, te seguir é pecado, respirar é pecado, comprar saúde é pecado, viver é pecado. Ai. São muitas mensagens. Olha, são várias as mensagens que nós aqui não conseguimos aqui, mas fica muito mais fácil. Você que tem uma questão, basta ligar para o 9370355 e colocar aqui a sua mensagem em direito ao apóstolo Hugo Zé. Apóstolo, eu gostaria que o apóstolo nos fizesse compreender uma mensagem ou uma palavra bíblica. Eu não sou assim tão bom com a Bíblia, mas eu acredito que o apóstolo deva conhecer essa passagem que diz que sobre esta rocha edificarei uma igreja, algo assim parecido. Existem algumas pessoas que defendem, por intermédio daquilo, desta mesma mensagem, é que veio ou deu o surgimento de uma determinada igreja aqui na Terra. Quando Jesus disse que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, exato. Bem, Jesus não disse que edificarei as minhas igrejas. Okay. Ele disse no singular: por esta pedra edificarei a minha igreja. Que tipo de igreja naquela altura o nosso Senhor referia-se? Referia-se às igrejas que hoje nós vemos como estrutura, ou referia-se à igreja que muita gente acredita ser o coração? Não, nenhum dos dois. Okay. Primeiramente, a pedra é revelação. Ok? A pedra é revelação. Isso significa que a igreja são todos aqueles que acreditariam em um profeta vivo. Todo aquele que segue um profeta vivo é a igreja de Cristo. Os discípulos do profeta Caco Filipe, eles são a igreja de Cristo, a igreja viva de Cristo. A única igreja, não as igrejas. As igrejas, eu já expliquei, né? Elas são resultados da religião e são resultados da colonização. Exato. Não tem nada a ver com o verdadeiro Cristo. Então,
Cristo, ele disse que a sua igreja andaria sobre a revelação. A sua igreja estaria edificada na base da revelação. Por isso que os filhos de Deus, eles andam, caminham, seguem Deus por meio da revelação. Então, é aí o que a palavra quer nos dizer. Por isso que a palavra é clara e está no singular, que edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas. Porque em uma geração só há um profeta mensageiro na terra. Um é singular, não são vários, mas é um. Sendo um só profeta, todos os discípulos deste profeta serão a igreja. E estes discípulos estarão edificados sobre a revelação, que é a pedra. A pedra é a revelação. A igreja de Cristo, os discípulos do profeta que Cristo envia em uma determinada geração, eles caminham pela revelação. E olhando mesmo para aquilo que é a afirmação do apóstolo aqui, eu surjo com uma outra questão com relação ainda a isso. Então, por que vemos surgimento de várias igrejas? E o pior de tudo é que nós estamos numa geração em que tem muitos profetas. Em quem acreditar? Uma vez que a própria Bíblia diz que conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, e que no fim dos últimos tempos virão falsos profetas. Muitos virão, dirão o nome do Senhor, mas esses serão falsos. São duas perguntas. Como também identificar um falso profeta? Sim, é assim. A razão do surgimento de muitas denominações religiosas, onde uma só mesmo, ou sei lá qual, é a ganância humana. A ganância humana é que está por trás de tudo isso. Porque a doença da vida e a falta de emprego faz com que muitos hoje disfarçaram-se em servos de Deus. Tem pessoas que formaram-se em marketing, em sei lá o que, hoje agora são servos de Deus, são coaches, são, não sei mais quanto, porque eles conseguem dar conta que agora é empreender em nome de Jesus e usando a Bíblia está a lucrar bem. Então, eles por sua vez fazem isso. O resultado de tantas proliferações de denominações religiosas, elas partem porque as pessoas não buscam mais pela salvação. As pessoas, mesmo que estão a seguir um caminho falso, não é a salvação que eles buscam. Eles buscam por alguma coisa. O mundo o mundo atualmente está um mundo imediatista, ok? As pessoas que querem alguma coisa. Se eles têm a igreja, é porque são várias possibilidades. Eu vou poder oferecer aqui estas mesmas possibilidades. Ou é porque ele nasceu lá, ou é porque ele já é de lá há muito tempo, ou é porque os seus amigos, os seus vizinhos são de lá, ou é porque é uma igreja familiar, ou é porque ele decidiu ir em algum lugar para ouvir a palavra de Deus, que supostamente não vai ouvir nenhuma palavra, vai ouvir mentira e história. Ele, porque tem algum problema, tem alguma dificuldade, acredita que por seguir aquele lugar Deus vai lhe abençoar. Ele, porque tem alguma doença, algum insucesso e busca lá. Então, esta é a maneira que faz com que as pessoas hoje vão nestas denominações religiosas. E isso oferece muitos clientes. É conforme, por exemplo, clientes ou crentes? Não, eles não são clientes, são clientes, não são clientes nossos, eles são clientes. Porque, deixa eu chegar até ali, algo. Então, por isso que desta maneira eles acabam de ter muitos clientes. E as pessoas, é como atualmente, não é? As pessoas então estão a aparecer, as pessoas querem emprego, querem qualquer coisa. Então, um burlador vai vir ligar-nos. Aquilo vai estar tão claro para quem não tem aquela condição que é burla. Mas como ele deseja, vamos supor, tu tens aqui esta rádio, eu acredito que você precisa de apoio, de patrocínio, assim por diante. Você facilmente pode ser burlado, devido às suas ambições. Alguém pode dizer, eu quero apoiar-te, não sei mais quanto, olha, eu sou tal, vem aqui no lugar tal. De acordo com os teus desejos, você facilmente pode ser burlado, até dar conta, olha, já te burlaram. Isso que acontece com as pessoas. As pessoas sofrem, padecem. As pessoas estão em situações lastimáveis. As pessoas sonham muito. Há mulheres que estão há 10 anos de casamento que não têm filho. Então, está naquele lugar, não é para salvação, é para ter filho. Está naquele lugar, não é para salvação, é para ter muito dinheiro. É para ser aquilo, para não ser mais quanto. Ou porque ele tem que se
religiosa. Todas estas coisas, as pessoas, os curandeiros começaram a dar conta. Começou a ficar vazio, porque alguns colegas deles, que eram curandeiros, que sabiam ler, pegaram a Bíblia, completaram com aquele eles tinham. Olha, agora são profetas, têm grandes igrejas. E ele que agora os clientes estão a diminuir. Estão a chamar que eles são demônios, são do diabo. Então o que ele fez? Com o poder de cura que ele tinha, foi também ler a Bíblia, usou o nome de Jesus, usou um casaco, é profeta, está a curar. Quem não vai seguir? Ele está a burlar, só que as pessoas estão a padecer, não tem mais capacidade para compreender. Porque o propósito que eles fazem lá foi alcançado. É Deus. Atribui tudo a Deus. Você vê? Porque é o que eu disse. Os burladores burlam assim. Quais as pessoas que eles burlam? Eu já vi pessoas a chorarem. Aconteceu o quê? O que ele está a te contar. Você nem compreende como é que a pessoa foi acreditar naquilo. Está sofrendo muita dificuldade. Olha, eu no táxi mesmo, alguém que eu consigo pôr pessoas à polícia. De repente alguém, que esse é o maior sonho dele, assim vai ficar com o contato do senhor. Não, um momento não é um mesmo lógico. Exato, temos aí uma ligação. Sim, mas ele não é um mesmo lógico. Ele já deu o número do senhor. Pedindo o número do senhor, estão a dar o número, ele está ligando, não, pai, eu ouvi ele com eu não como colocar a polícia. Epa, transfere só X, eu vou poder colocar, então aí tem um que é. Aí não se preocupe, condições de vida. Nem é para você acreditar. Pode até, por também é nível. São os de fato de gravata, também são burladores. Aquela pessoa vai acreditar, vai no dinheiro. Depois amanhã o número já não chama. Se chama, já não atende. Burlam-lhes com muita facilidade devido à situação que eles se encontram. É o mesmo que faz encher as igrejas e o que faz multiplicar. É que as pessoas estão a padecer, estão a sofrer. E sofrendo, este sofrimento leva-lhes ao imediatismo. E as igrejas oferecem este imediatismo. Há pastor que vai te ensinar como prosperar. Há pessoa que vai te ensinar como empreender. Há pessoa que dizem que não, quando você vai lá, você é abençoado. Você vê? Então, e cada um está dando conta disso. Por isso que muitos que foram formados em marketing, muitos que licenciaram-se em empreendedorismo, são pastores agora. Uns são coaches, estão a dar formações. Então, tudo isso leva-lhes a ter muito dinheiro usando o nome de Jesus e a Bíblia. E o curandeiro, que já tem o poder de cura. Com o poder de cura que ele tem, usando o nome de Jesus, estão a fazer muito dinheiro. Porque eles fazem se chamar de profetas. Mas o que eles usam? Usam sempre uma água, usam sempre um azeite, uma mistura, usam sempre. Quer dizer, as práticas que nós vemos dos curandeiros, que só é dos curandeiros, hoje nas igrejas é algo muito normal. Uns têm fita aqui no braço, uns antes de dormir, quer dizer, os rituais que os curandeiros só que ofereciam, os curandeiros tradicionais, também estão a oferecer também dentro das igrejas. Por quê? Porque eles agora são curandeiros modernos. Os curandeiros tradicionais desapareceram. Outrora você poderia